Bem, meus amados irmãos, paz do Senhor para todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrir a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler apenas um versículo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. E o versículo 25. Todos acharam? Amém. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água lhe obedecem? Amém. Um pouco d'água, por favor. Meus amados irmãos, queria compartilhar uma palavra de Deus com a igreja esta noite, baseado nesta pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Eu não vou pregar sobre o milagre de Jesus ter acalmado a tempestade, mas o que me chama a atenção nessa passagem e em outras passagens dos evangelhos é que Jesus sempre estava fazendo perguntas aos seus discípulos. No mínimo aí você vai encontrar umas 20 perguntas que Jesus faz em momentos cruciais aos seus discípulos. Perguntas que, obrigado, a resposta demandaria o nível de convicção e crença dos discípulos ou dos apóstolos. Então Jesus era mestre também na arte de fazer perguntas. E esta é uma. E esta foi uma das. Por exemplo, ele pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta nós sabemos. Pedro, tu me amas? Outra pergunta. Na cruz ele pergunta: Deus meu, por que me abandonastes? Então, ele tinha essa, digamos assim, pedagogia de fazer perguntas aos discípulos. E nessa pergunta aqui, os discípulos estão em alto mar, Jesus está atravessando o mar da Galileia para a terra de Gadara, para operar um milagre na vida de um homem, e eis que levanta-se essa tempestade. Nesta tempestade, Jesus está presente, estava dormindo. E aí eles gritam, né? Mestre, não te importa, né, que a gente morra? Então ele levanta e repreende. E quando ele repreende, ele volta para os discípulos e faz a pergunta: onde está a vossa fé? E meus amados irmãos, eu queria trabalhar convosco esse texto esta noite, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e que nós não vemos. Há uma versão brasileira de 1910 que ele vai dizer no texto lá que fé é a substância das coisas. Então, para aquele que tem fé, já existe. Falta só acontecer no mundo material, mas que no espiritual já existe. Então a fé é um elemento fundamental na vida do cristão. Primeiro porque nós também somos salvos pela fé. Pela graça somos salvos mediante a fé. E a fé, ela não vem de nós, mas ela é um dom de Deus. Não tem como você produzir fé. É Deus quem nos dá fé. Romanos capítulo 12, versículo 3, vai nos dizer que Deus repartiu, Paulo diz, uma medida de fé para cada um. Então todos nós aqui temos fé. A pergunta é: em quem nós depositamos a nossa fé? Que é o que Jesus pergunta: aonde está a vossa fé? O Wisby, que é um
expositor da Escritura, ele disse o seguinte: para os nossos antepassados, a fé era uma experiência. Abraão não leu nenhum manual de fé para crer que era Deus que estava falando com ele, que saísse da sua terra e que fosse para uma outra terra. Não existia Bíblia naquele tempo, não existia. Então ele sai crendo, porque para os judeus, fé é ação, é movimento. Fé é o entender que há um ser que fala e que se ele fala, ele garante por aquilo que ele está falando. Então, para os nossos antepassados, a fé foi uma experiência. Já para os nossos pais, ele diz que a fé foi uma herança. E nós encontramos isso quando Paulo diz para Timóteo: a fé que habitou em tua avó Lóide e habitou em tua mãe Eunice. Então passa a ser uma herança, porque nós já ouvimos dos antepassados o que Deus já fez através daqueles que viveram pela fé. Mas ele diz também que a fé hoje, nesse mundo moderno, pós-moderno, ela se torna uma conveniência. Se for conveniente, eu creio. Se não for, eu não creio. Então nós escolhemos o evangelho que a gente quer. Se for conveniente para os meus desejos, para mim, aquilo que eu quero, então eu vou depositar a minha fé. Então, hoje muitos vivem uma vida cristã de conveniência. Se der certo, a gente vai. Se não der, a gente abandona e pega o próximo trem na próxima estação, e assim vai, porque fé deixou de ser a experiência dos pais, deixou de ser a herança que foi recebida, e hoje para nós, essa geração líquida, como diz Bauman, ela é conveniência. Aliás, tudo hoje é conveniência. A amizade é conveniência, se der certo a gente vai, e por aí vai. E ele diz que já hoje também para os nossos filhos a fé se torna um transtorno, porque a gente já não sabe em quem mais crê. Há um escritor chamado J.B. Simpson, ele diz: o seu Deus é do tamanho que você criar. Hoje nós criamos o Deus nós criamos o Deus que nós entendemos que ele seja. E a gente começa a devotar. Mas eu quero trazer, com a graça de Deus e pela Escritura Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática, alguns elementos importantes para, de fato, ser o aferidor, se de fato a gente tem fé, é uma pessoa de fé, e se a gente vive pela fé. Porque só vive pela fé quem de fato recebeu a fé salvadora. Para quem de fato nasceu de novo, onde o Espírito Santo arrancou o coração de pedra e colocou o coração de carne e soprou em nosso espírito o Espírito Santo, e nós somos regenerados. Do contrário, você pedir fé a um defunto é incompatível. Um morto jamais pode ter fé, porque ele está morto. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados impossíveis de nós crermos, mas Deus, por graça e misericórdia, soprou em nosso espírito, a gente reviveu e disse: eu creio que tu és o Filho de Deus, o meu Salvador. Por isso que Isaías pergunta em quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. A questão não é eu ver a manifestação do braço do Senhor, a questão é eu creio que ele está sendo manifestado. Ver não implica crer. Porque a geração que mais viu milagre foi a geração de Moisés, pereceu no deserto. Foi a geração de Elias e Eliseu, foi a geração mais apóstata de Israel. E foi a geração de Jesus, que viu Jesus fazer de tudo, mas contudo Jesus disse: se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui em vocês, eu tivesse feito lá em Tiro e Sidom, eles teriam dado mais crédito do que vocês. Então ver não quer dizer nada. Mas fé é quando eu tenho a convicção de dizer: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E
abrir a boca e decretar, determinar, seja rema, seja logos, não quer dizer nada. Fé não é receita de bolo, meu irmão. Fé não é pensamento positivo, vai dar certo, não dá certo. Mas fé envolve alguns elementos. As pessoas dizem, o importante é ter fé. Mas fé em quê? Ou fé em quem? Aí a pergunta para nós esta noite, quem é o objeto da nossa fé? Esse aí é o problema. Porque tem gente que coloca a fé num copo d'água, numa vela acesa, tem gente que coloca a fé na oração mais alguma coisa. Não! A fé que nós temos em Deus, ela não pode ser dúbia, ela não pode ser bifurcada, mas eu devo tão somente abrir a minha boca e professar a fé na pessoa certa. E o objeto da nossa fé chama-se Jesus Cristo. Por isso que Jesus pergunta, aonde está a vossa fé? Em quem vocês depositaram? Porque se eu perguntar, quem tem fé aqui, todo mundo tem. Eu não vim vender ilusão aqui para ninguém, porque eu não prego ilusão. Eu prego realidade. Mas a fé que implantada em nós deve ser uma fé que quando a minha esperança está desvanecendo, eu vou olhar para cima e vou dizer, enquanto houver vida, há um Deus que pode fazer algo, há um Deus que pode renovar as minhas esperanças. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida. Está aqui o objeto da nossa fé, a pessoa central de nós colocarmos a nossa fé. Então eu não posso olhar para Jesus e dividir a minha confiança nele em coisas secundárias. Não! Porque se eu colocar a minha crença nele e dividir com coisas secundárias, eu estou comprometendo a minha eternidade. Então Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Eis aqui o fundamento de uma verdadeira fé. É olhar para Jesus e crer que Ele é o seu Salvador. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40... Temos alguns minutos ali. Jesus diz, pois a vontade do meu Pai é, ouça, que todo aquele que vê o Filho, não é só ver, porque muitos viram, muitos tocaram, mas ele diz, mas todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Fé é muito mais do que ver. Fé é crer e depositar a fé na pessoa certa, no objeto certo. Eu lhe indico esta noite, e você que também que me ouve aqui através da internet, o objeto da nossa fé, ou a pessoa central da nossa fé, chama-se Jesus Cristo. Por quê? Porque se tudo não der certo, se tudo não correr como a gente espera, mas se a gente crer, nós temos vida eterna. É preferível a gente não ganhar nada aqui. É preferível um evangelho que nos deixa até sem nada. Eu disse para alguém essa semana, olha, se Deus me colocar no meio da rua, só com a mochila e sem nada, eu estando vivo, já estou no lucro. Porque Deus não deve nada a ninguém. Só em ter nascido eu já estou no lucro. Agora imagine, nascido e escolhido por Deus, o Espírito Santo gerado em mim, a palavra implantada em mim, estou aqui pregando a palavra, oh que maravilha, Cristo é o objeto da minha fé, me falte tudo, mas que não me falte a crença na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque a gente vive um evangelho hoje que parece que tem um evangelho de mudança de alguma coisa. Venha que os seus problemas acabaram. Eu digo, venha que os seus problemas começaram.
Se a gente crê em Jesus e a gente não sofre nada, irmãos, faça um exame aí, meu irmão. Você é crente e você não tem perseguição, não tem sofrimento, nada lhe leva a ficar de joelho e pedir misericórdia. Ele tem que parar. Então, em primeiro lugar, eu quis mostrar quem é o objeto da nossa fé. Porque algumas pessoas têm dizer que tem fé, mas isso dizer que tem fé não faz da pessoa um cristão. Tem pessoas que têm fé em um credo ortodoxo, também não. Tem pessoas que têm fé no credo romano ou em algo secundário, mas somente Jesus é o objeto da nossa fé. Por isso que Jesus perguntou: aonde está a sua fé? Aonde nós temos depositado a nossa fé no momento das nossas adversidades? Em quem nós depositamos? Então Jesus queria que os discípulos soubessem dar resposta que comprometia a sua eternidade. Porque se eu acertar tudo, mas se eu errar Jesus como meu Salvador, a minha eternidade está comprometida. Você pode estar na melhor igreja do mundo, pode estar no melhor sistema religioso do mundo, mas se Jesus não for o seu Salvador, você está com a eternidade comprometida. Nos minutos que me faltam, eu queria ver quais são as dimensões da fé. Porque a fé envolve intelecto, envolve emoção, envolve crença, envolve determinação. Mas alguns textos aqui podem nos elucidar. Em primeiro lugar, a fé começa com a disposição de ouvir as declarações de Cristo. O que é que Paulo diz? Que a fé vem pelo e ouvir a palavra. Hino não aumenta a fé. Pregação aumenta a fé porque você está ouvindo a palavra de Deus. Jejuar não aumenta a fé. Crucifica a nossa carne, os nossos desejos. Agora, ouvir a palavra gera fé. Por isso que não pare de ouvir a palavra. Porque num culto como esse, você vem aqui com a esperança lá embaixo. Aí Deus manda uma palavra aqui, a palavra dele aqui, e você sai reavivado. E você diz: eu vou caminhar e eu não vou desistir, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Então, em primeiro lugar, o evangelho ou a fé começa com a disposição de ouvir. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10. Abra a Bíblia. Versículos 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Observe, em quem? Pessoa. E como crerão naquele de quem, de novo, não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se eu quero que a minha igreja seja uma igreja de fé, abramos a Bíblia e preguemos a palavra. Se eu quero que pecadores se arrependam, abramos a Bíblia e preguemos a palavra. E o assunto da Bíblia é Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. E Paulo diz: como é que se crê se não prega? Como é que se crê se não ouviu? Como é que se crê que não foi enviado? Aí no 17 ele conclui: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e deixe que esta palavra gere fé no seu espírito e viva uma vida de fé. Jeremias 23, nós vamos ler. Alguns falsos profetas começam a profetizar e enganar o povo. Aí Deus disse: olha, a minha palavra não está na boca deles não, viu? Profetizem em meu nome, mas eles não estiveram no meu conselho. Olha, irmãos. Aí ele pergunta: quem esteve no conselho do Senhor? Para que daqui de cima tem uma palavra entregue? Não, mas ele diz: mas naquele em que estiver a minha palavra, fale a minha palavra quando eu a enviar.
às vezes, irmãos, nós somos levados a nos desviar da Escritura pelos falsos ensinos, os falsos profetas. Então, a verdadeira profecia é esta que nós temos nas mãos. Se eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer, eu vou abrir a Escritura. Eu não vou ligar para A, eu não vou ligar para B, eu não vou ficar criando um momento sugestionável para gerar uma profecia ali, outra não. Eu vou abrir a Bíblia e vou deixar Deus falar comigo através da palavra. Esta daqui é infalível, esta passa o céu e passa a terra, mas ela permanecerá de pé. Aí a gente começa, aqui, ali, dizia para um, dizia para outro, as coisas não acontecem, aí vem a decepção. Eu achei que foi Deus, Deus nunca falou. Deus disse que vocês nunca estiveram no meu conselho, falaram de vocês mesmos aí. Isso é muito perigoso, vocês sabiam, irmão? Muito perigoso. Vocês se lembram? Quando Acabe foi guerrear junto com Josafá, olha só. E que ele temeu o rei, que me foge aqui a memória, mas fizeram aliança, Josafá e Acabe. E Acabe tinha um profeta lá chamado Micaías. E Josafá chega e diz: não tem ninguém aqui que profetize? Porque todos os profetas diziam a Acabe: vai que tu vai vencer, vai que tu vai vencer, vai que tu vai vencer, todos os profetas. Aí tinha Micaías que estava preso. Quando Josafá pergunta: não tem nenhum profeta aqui? Aí Acabe diz: tem um, mas ele nunca fala o que é bom de mim. Aí manda chamar ele assim mesmo. Quando chamaram Micaías, disseram: todo mundo a uma só voz diz: Acabe vai vencer a guerra, então você também ande na mesma linha. Ele disse: aquilo que o Senhor mandava falar, eu digo. Aí Micaías chega, vê o arraial de profeta lá, todo mundo vai. Aí Acabe disse: vai vencer. Aí Micaías diz: vai vencer. Desculpa. Eu sei que, quando ele disse que Acabe fosse que venceria, ele está vendo, ele está mentindo. Ele nunca disse nada assim comigo, e agora diz que eu vou vencer, ele está mentindo. Aí deram uma bofetada e disse: Micaías. Ainda aqui está o negócio. Aí Micaías disse: eu vi uma reunião lá no céu, e vi quando se apresentou diante do trono de Deus, e perguntaram: como enganaremos a Acabe? Lá no céu a reunião. Queria ouvir mentira? Aí Deus disse: eu me encarrego. Vou ser espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Acabe, lá no céu. Quem quer ouvir mentira, Deus mesmo se encarrega de usar. Não se preocupe não. Está no texto, está na Bíblia aí, 2 Crônicas, 2 Reis. A mentira que eles querem ouvir? Então vamos lá e seja mentiroso na boca dos profetas de Acabe. E veio. Agora Acabe disse: agora eu vi Israel desbaratado, e se você, Acabe, voltar, o Senhor não falou pela minha boca. Aí Acabe disse: prenda ele até que eu volte, se voltar. Acabe foi para a guerra, não botou a roupa de rei, mandou Josafá vestir a roupa de rei. Quando Josafá estava correndo, aí alguém atirou uma lança, quando virou para atirar, não era Josafá. Acabe se escondeu, botou uma roupa que não era de roupa, não era de rei. Aí Deus mandou um arqueiro, por acaso, pegar uma flecha e atirar ao ar. Mas Deus não erra o alvo, acertou Acabe, Acabe morreu e a palavra se cumpriu na boca de Micaías. Então, meus amados irmãos, creia 100% fechado nesse livro. E duvide 100% de que outra palavra que não seja deste livro. Porque toda profecia tem que passar pelo crivo da Escritura Sagrada. Não existe profeta acima da Escritura. Amém? Amém mesmo. Então a fé começa com a disposição de ouvir a palavra. Se eu me desvio da palavra, que fé vai ser gerada em mim? Qual será o fundamento da minha fé se a Escritura não é o fundamento da minha crença? 2, a fé implica conhecimento em Cristo. Eu ouço,
Você deposita a sua fé em quem você não conhece? A fé, ela nos manda pedir evidências. Quem nunca duvidou é porque nunca creu. Não é pecado duvidar. Pecado é ser incrédulo. Porque Tomé duvidou e Jesus voltou depois de 8 dias só para convencer a Tomé de que de fato ele tinha ressuscitado. E quando ele vê as marcas dos cravos nas mãos e no lado, ele fez a maior de todas as confissões: Senhor meu e Deus meu. Porque a nossa fé, a fé que nós cremos, o Cristo que nós cremos, ele passa por qualquer crivo de qualquer ateu, de qualquer agnóstico, de qualquer coisa. Já está muito do que comprovado de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A ciência não tem que provar Deus, a ciência só tem que confirmar o que a Bíblia já diz, irmãos. Por isso que nós precisamos de fé, que é o que Pedro vai escrever na sua carta, capítulo 3, versículo 15, quando ele diz assim: antes, olha só, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Porque fé implica conhecimento. Em quem eu criei? Por que eu criei? Porque eu estou aqui? Não, eu senti alguma coisa e fui lá. Não, fé não é sentimento, a fé é assentimental. Fé é convicção. Ele diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Porque todo mundo aqui que passou pela experiência do novo nascimento, você tem a maior de toda a experiência já para contar, o maior de todo testemunho. Qual é? A sua conversão. Todos nós aqui temos a nossa história da nossa conversão. É o maior de todos os nossos testemunhos, ou o maior nosso testemunho, que é contar aquilo que Jesus fez em nós. Então, eu posso dizer, eu era, mas eu não sou. Eu não tinha, mas eu tenho. Eu não sabia para onde ia, mas eu sei para onde eu vou. Por quê? Porque eu criei naquele que me disse: quem crê tem a vida eterna. Colossenses 1,4, de 5 a 9, se vocês quiserem anotar e ler em casa, Paulo vai falar que a nossa fé deve ser uma fé crescente. Uma fé que amadurece. A gente não pode ser menino o tempo todo. Precisamos que Deus gere convicção em nós. E a gente também faça como Paulo diz em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que Deus é quem efetua em vós tanto o querer e como o realizar. Nós não podemos ser relaxados na nossa vida cristã. Terceiro lugar, a fé implica ouvir a palavra de Deus, já vimos. A fé implica conhecimento. Eu preciso conhecer. E a fé implica convicção. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas não aceitam as verdades do Evangelho. Quantas vezes a gente não prega? Uma pregação e você... Quem crê? Porque não chegou convicção no coração. Mas quando chega a convicção, acontece isso aqui, ó. João capítulo 16. Versículo 40. Versículo 30, desculpa. João 16, versículo 30. Jesus está com seus discípulos fora do cenáculo, nos seus últimos discursos. E depois dele fazer tantos milagres, passar alguns dias ali trancado com eles, olha a conclusão depois que Jesus ensina, versículo 30. Agora, perto de Jesus ser crucificado, depois de 3 anos e 3 meses e meio com ele. 3 anos e 3 e meio com ele. Aí quando ele, antes de sair desse lugar, ou reunidos ali, olha agora o que os discípulos dizem. Agora percebemos que sabes tudo.
Jesus teve 3 anos com eles. Mas depois que eles estão reunidos ali, depois da ceia, depois do partir do pão, depois da traição de Judas, depois de tantas vezes ele dizer, importa que o Filho do Homem seja morto, desça para Jerusalém, seja crucificado, mas ao terceiro dia, levante dentre os mortos. Aí depois que ele profere sobre o Espírito Santo, ele dizendo que ele e o Pai é um, só, aí eles dizem, agora a gente sabe que o Senhor sabe tudo, agora a gente percebe. E não preciso de que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. Então que a nossa caminhada com Cristo nos leve a este reconhecimento. Antes tarde do que nunca, aquela velha expressão. Porque a gente está na igreja, comunga na igreja, participa da ceia da igreja, é membro da igreja, mas a gente não crê em nada. A gente é alheio ao Evangelho, a gente é alheio à Bíblia Sagrada, a gente é alheio ao testemunho cristão. A gente vê milagre na igreja, a gente vê a operosidade do Espírito Santo na igreja, mas a gente é alheio. Aconteceu com os discípulos. Mas quem sabe esta noite, esta palavra não fala ao seu coração e você diga, agora eu também creio que eu não preciso saber nada, ou que alguém me interrogue sobre ele, eu creio que tu és o Filho de Deus. Que essa fé que um dia foi gerada em nós, possa ser uma fé crescente. Uma fé que amadurece, uma fé que nos leva a viver uma vida de fé. Ainda que tudo nos mostre ao contrário, eu digo, eu vou continuar crendo. Romanos 10, 9. E parto para o encerramento desta mensagem. Paulo diz, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você creu aqui, mas você tem que abrir a boca e dizer, Jesus é o meu Salvador, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que não existe evangelho à distância, vida cristã inócua ou escondido. Você precisa e eu dar testemunho do Jesus que nós cremos. Abramos a boca e confessemos, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê, mas com a boca se faz a confissão. Tem alguns crentes, você pergunta, você tem certeza de salvação? Eu não sei, estou percebendo, estou lutando aí, se Deus quiser. Tempo de igreja, meu irmão, não é tempo de salvo. E Jesus exemplifica isso na parábola da vinha dos trabalhadores da 1/10 hora. Ele inverteu a fila assim e começou a pagar pelos derradeiros. Começou a pagar quem começou a trabalhar às 5 horas da tarde. Aí quem passou o tempo do dia lá, que começou 6 horas da manhã, achou que ia receber mais. Na graça não é tempo, na graça é favor de Deus, meu irmão. É você com 30 anos e o outro que chegou hoje. É nivelado todo mundo aqui. Acaba as nossas disputas. Não, eu tenho 50 anos, não me importa, para mim. Para o Evangelho, não. Aí Jesus conta essa parábola. E por último, uma vez que chegou o conhecimento, a fé também implica agora envolvimento. Qual é o seu envolvimento com Jesus? É só a distância? Você quer os milagres dele, a bênção dele, mas comprometimento com ele, nada. É o que muita gente quer isso. Por isso que a fé hoje é uma conveniência.
Porque a gente não quer comprometimento com Jesus. A gente quer algo que sacia o nosso ego. A gente quer culto que a gente sai daqui massageado, pisando nas nuvens. Glória a Deus que quando Deus manda e quando não manda. Então fé implica conhecimento, mas também implica envolvimento. Eu não só preciso crer nele, eu preciso me envolver com ele. O maior exemplo disso é a parábola do semeador. Os 4 tipos de terreno. Mas o que caiu em boa terra frutificou e deu fruto a 30 e a 60 por 1. E para encerrar agora, de fato. Então, não apenas crer, mas se envolva com o Evangelho. Se envolva com as causas de Deus. João 10 e 27. Para encerrar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Quem tem uma fé que é envolvida com Jesus, é ovelha dele, ela segue o pastor. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém poderá arrancá-la da minha mão.